Rádio. A rádio oficial de quem investe. Agora tem Sérgio Sanita. Sanita, o Gui deu um gancho espetacular aqui pra eu te puxar, que é a possibilidade de grandes distorções no mercado à vista de hoje. Então também é dia para aquele cara que tá com um pouquinho de caixa dar uma olhada nas liquidações que vão rolar nas prateleiras. Quais são os destaques que você separou pra gente? Que CPI americano, hein, meu caro Sérgio Sanita? Bem-vindo. Bom dia a todos aí, voltando do feriado, e realmente o cenário ficou complicado aí no curto prazo lá, especialmente para os Estados Unidos, né? A gente vem, não, se é um pouquinho acima do esperado, né? Isso já nos últimos dados que saem, só um pouquinho acima do esperado, só um pouquinho acima, e sempre está acima do esperado, então acaba realmente forçando o S&P num viés mais baixista, né? Renovando mínimas aí no ano. Mas aqui a gente está numa dinâmica diferente, a gente chegou no topo aí da Selic, então acreditamos que exatamente num dia como distorções aí fortes como essa, a gente pode trazer oportunidades. Eu iria de mercado interno aí para aproveitar essas possíveis distorções. Bom, trouxe 3 destaques de altas e de baixa aqui para gente, dados o que a gente viu na terça-feira, né, pré-feriado. O primeiro destaque de alta aqui foi Braskem, né, saiu notícia aí, o papel teve um volumaço, subiu 20,40% com a possível notícia aí da venda, né, da Novo Honor, por um preço de tela muito maior do que se encontrava o papel. Então ele reagiu muito forte, mas a gente já viu essa situação algumas outras vezes, né, depois dos últimos meses, vai vender, e o papel dá aquela esticada e depois corrige. Dessa vez foi uma esticada bem forte, um volumaço, e a gente, né, depois de subir 20%, natural que tenha uma correção para depois o papel tentar andar. Tanto é que eu estou vendo aqui no leilão, o Braskem vai caindo 5% aí no leilão. Então correções aqui que segurem na média de 9 ou pelo menos aqui nessa média de 50 seria o ideal, aí sim trazem uma oportunidade mais clara para quem acredita que o papel vai mudar sua tendência, vai definitivamente deixar esse canal de baixa para trás e começar uma reação aqui rumo à média de 200, lá na faixa dos R$40. Então foi um dos grandes destaques de alta aí no pregão de terça-feira. O outro destaque aqui é Raízen, vou colocar até inclusive já aqui também no meu Profit para dar uma olhada como anda o leilão. A gente teve uma reação muito bonita em Raízen, subindo 6,62, região de suporte forte no papel, alvo do topo duplo ali. E agora, com o candle de ontem, forte volume, à medida que a gente veja o papel avançando e rompendo ali a região dos 4,60, fica muito factível que o papel comece uma reação mais forte para buscar a média de 200, um pouco antes ali a região dos 5,35, que foi o topo do mês de agosto. Então o papel começa a dar sinais aí de um fundo muito forte e se romper aí nos próximos dias os 4,60 pode voltar a ter uma reação muito bonita. O papel no leilão está caindo apenas 0,23, ou seja, continua mostrando força, dado que apresentou na terça-feira. E o outro destaque aqui para a gente é a Ambipar, um papel que veio, né, numa longa tendência de queda, acabou se recuperando sim de julho para cá, mas estava um pouco mais travado aí no curto prazo. E o papel subiu bem na terça-feira, 5,10%, dando a leitura que está rompendo esse triângulo simétrico, já batendo na média de 200. E aqui a gente espera que se rompa essa região dos R$31, o papel venha rápido ali para um patamar dos R$32,80 e depois R$36,70. Então muita atenção, uma barreira forte essa média de 200, mas se vencida hoje, sim, começa a mostrar um papel com boa possibilidade, se eles não viés mais forte de alta. No leilão está caindo 0,36% apenas, ou seja, mostrando força também. Destaques de queda, a gente viu o Modal Mais aí caindo forte na terça-feira, 8,58% de queda. Papel que depois de bater na média de 200 vem trazendo um viés mais baixista, é verdade que teve uma recuperação depois de tocar ali na região dos 2,60, mas terça-feira foi um sinal muito forte aí que o papel deu, que pode trazer novamente papel para patamares mais baixos aí. Então a gente tem um suporte imediato ali nos 2,60, que se perdido pode levar o papel ali para a mínima do movimento, né, entre 2,49 e 2,37. No leilão, o papel segue caindo aí 0,72 de queda. Outro destaque foi Banrisul, né? Saiu notícia na terça-feira, alguma coisa com o Eduardo Leite ali, não vem bem a memória, mas o papel trouxe uma forte queda aí, vindo buscar a média de 50, fechando com 8,36%
de queda. E aí o papel está num ponto perigoso, por quê? Porque ele trouxe uma belíssima recuperação de julho para cá, deixou, né, um movimento bem eufórico, trazendo ali no final de setembro e início de outubro uma região de topo agora nos 2,70 e trazendo forte correção na segunda e na terça. Parou em cima da média de 50 períodos, mas se perdida pode fazer com que o papel comece uma correção mais forte rumo lá à faixa dos R$10. Então muito cuidado aí. No leilão agora, Banrisul cai 1,14%, dando continuidade ao movimento que a gente viu na terça-feira. E outro destaque de baixa foi CVC. É um papel que está muito pesado, renovou mínima no ano, nesse curto prazo. O papel aí buscou essa mínima do ano lá no final de setembro, bateu R$6,01, acabou se recuperando aí no curtíssimo, veio visitar a média de 21, mas volta a mostrar fraqueza, caiu 5,50 na terça, então a expectativa é baixista para o papel, vamos ver se ele vai voltar ao patamar dos R$6. Compras aqui só vejo quando ele conseguir quebrar essa linha de tendência de baixa, iniciando um zigue-zague ascendente para voltar a buscar ali a faixa dos 8,30. No momento, o papel está em leilão, caindo 0,77 no leilão, ou seja, dando continuidade a esse viés baixista que a gente viu na terça-feira. Então, um cenário que sim, como a gente disse, pode trazer oportunidades aí para quem está olhando para empresas que estão numa tendência mais bem definida, especialmente empresas voltadas para o mercado interno, e vamos ver, né, se a gente tem uma reação, uma recuperação no intraday, porque realmente o dia começou bem pesado aí. Vamos lá então para os pedidos do Sanita, os pedidos dos nossos ouvintes para você, né, Sanita? Vamos então para o pedido da Iris. Ela está perguntando para você como fica Magalu depois de hoje. Nada muda. Magalu está em tendência de alta, o papel vem num zigue-zague ascendente, está brigando ali com a retração de 6,18, bateu ali 5,33, está corrigindo até as médias, nada mudou. O papel romper esse patamar aí dos 5,30, o papel fica muito bonito para buscar a região lá de topo de abril, 7,38, tá? No momento já saiu de leilão, tá caindo 0,50, ou seja, numa situação aí de dia de forte baixa, e o papel tá se comportando muito bem, nada muda, segue apontando para cima. Beleza. A Thaís Shine tá pedindo análise aqui de Vale 3. Vamos com ela então. Vale trouxe aquele forte movimento, né, com a Cosan adquirindo participação relevante, deu aquela puxada, bateu lá na média de 200 no gap e corrigiu nos últimos pregões. Caiu aí na segunda 2% e na terça-feira estava caindo mais, mas se recuperou, fechou com uma queda de 0,68. Por enquanto, não tira o viés de alta do papel, que faz uma correção até as médias, mas precisa agora trazer uma pernada de alta que rompa essa região de topo aí dos R$ 77,5, R$ 78. Né? Então vamos ficar na expectativa, o minério ainda está muito fraco, caiu ontem, caiu hoje, e aí a gente pode sim ter uma correção um pouquinho mais ampla no papel. É importante que o papel se mantenha acima dos R$ 71 para que nos próximos pregões a gente veja novamente uma possível pernada de alta e o papel estabeleça, enfim, uma tendência mais forte. Se romper essa região de topo aqui recente da semana passada, a gente pode ver o papel mirando ali a faixa dos 86,30, tá? Esperamos que esse movimento aconteça, até porque a Vale tem um peso relevante no índice, e se a Vale seguir forte, seguir se recuperando, pode ajudar bastante aí que o índice BOV se recupere, né, e venha mirar os 121 mil. Beleza, vamos falar agora do pedido do Luiz Fernando, ainda no setor de commodities. Ele pede análise de Prio 3. Prio 3 trouxe um belíssimo movimento recente, né? O papel estava testando aquela zona muito forte de resistência ali, dos 29,70, bateu lá várias vezes nessa região, rompeu recentemente, trouxe um belíssimo movimento de alta, tá deixando aí uma região de topo imediato aí na faixa dos 32,5, mas por enquanto uma correção até as médias seria completamente natural e saudável. Vamos ver se o papel a partir daqui consegue fazer seu zigue-zague ascendente, contudo é um papel que tem uma ligação muito forte com o Brent. Se o Brent trouxer um viés mais baixista aí, né, até por conta da expectativa de elevação dos juros, recessão no radar, pode ser sim que o papel volte a corrigir. Uma região que é importante o papel não perder é essa faixa dos 29,70, dado que ela rompeu, era uma região testada várias vezes, se voltar para baixo aí pode ser que o papel volte a trazer um viés mais baixista. No momento, minha projeção de alvo é 73,70, o papel chegou próximo ali, né, faltou R$1 e pouquinho, mas apesar de ter deixado o topo aqui, correções até a média são naturais para o papel continuar essa tendência, mas não dá para fechar o olho para o movimento de petróleo, assim como para Vale, siderurgia e mineração a gente tem que olhar o minério, Junior Oil especialmente temos que olhar aí a tendência do petróleo, e a gente não tá com uma tendência muito visível de alta não, então vale ficar atento. Boa, Sanita, são 10h06.
Pessoal, 6 minutinhos passados das 10 da manhã, a gente costuma ver em condições normais de temperatura e pressão a ampla maioria dos papéis já precificada. E tem muito papel em leilão ainda. Então, só trazendo a parcial, o Ibovespa já está na mínima intradiária, são 113.950 pontos, o recuo é de 0,77%, mas repito, com muito papel em leilão. Sanita, o dólar está subindo 1,11%, R$ 5,374 e a curva de juros está pedindo uma média de 10 pontos base a mais nos prêmios. Isso costuma punir em especial setor relacionado à tecnologia, varejo e também construção civil. De olho nos pedidos aqui, deixa eu abrir falando de BOVA11. É o pedido do Thiago Zanini Oliveira. Eu separei 3 aqui, vou começar com ele. BOVA11, diante dessa chacoalhada aí do CPI, o que você pode falar no sentido mais amplo para a Bolsa Brasileira? Bom, BOVA11, né, replica o movimento do Ibov, a gente vinha naquele alargamento lá, rompeu e agora está vindo testar a região rompida ali, no caso do BOVA ali 110,60. E segurando aqui, a gente espera que o Ibov e o BOVA11, que é o ETF que replica o Ibov, continuem a mostrar uma tendência altista. Hoje realmente é um dia que distorce, especialmente aí na abertura, vamos ficar atentos, mas a partir daqui a gente precisa ver o BOVA e o Ibov reagindo, vindo romper essa região de topo imediato, ali na faixa dos 114,5, e se isso acontecer, a gente começa a apontar lá para o topo de abril, na faixa dos 117,20 aqui no caso, 22 no caso do BOVA. Agora, se a gente virar médias para baixo, aí sim, a gente pode ter uma correção mais ampla, a média de 21 ali é uma referência importante na faixa dos 108,60. Olha, só registrar que Magalu está desabando. Magalu chegou a cair 4%, a duras penas se manteve no pregão, aí renovou mínima intradiária em R$ 4,81, bateu 6,96% de baixa, Sanita, e acaba de ser devolvida a leilão. MGLU3 é o ticker, 4,81 o último preço, leilão para os papéis ordinários de Magalu, depois de uma queda de quase 7%. Com muito volume de venda, está devolvida a leilão. Você há pouco falava de Magalu. Se você quiser complementar, você fica à vontade. E eu quero te encaminhar um pedido de 4 ouvintes, internautas, traders, investidores aqui no chat do YouTube. Pets, galera tá querendo te ouvir a respeito de pets. Esse começo de leilão realmente vai distorcer bastante, tá? Então tem muita gente que possivelmente vai zerar aí com medo que o papel caia. Então vai distorcer bastante. Eu não tomaria como referência o início do pregão. Obviamente que é um dia que caminha aí para um dia ser mais difícil, mais baixista, mas eu não me levaria simplesmente pelo esse movimento de início do pregão. Vamos aguardar aí, tá? Especialmente para empresas de mercado interno que estavam no momento melhor. Muita gente aí pode estar colocando lucro no bolso, isso vai afetar o curtíssimo aí, especialmente o intraday aqui na parte da manhã. Pets já vinha no movimento de queda relevante, o papel caiu os 3 últimos pregões de maneira forte e hoje novamente em baixa, aí 2,58%, papel que está mirando ali a mínima histórica, a mínima de julho, onde chegou a bater 8,83. A gente falava muito de Pets aqui, que ela seguia travada, né, congestionada aqui, e agora está querendo romper para baixo essa congestão que pode levar o papel a voltar a testar os 8,83 e quem sabe até mesmo perder. É uma empresa que está sem momento, né, está com um momento muito ruim, assim como Natura, assim como Espaço Laser. Eu acredito também que essa empresa vai se recuperar mais num segundo momento. Num primeiro momento são as mais líquidas, as varejistas aí e outras do mercado interno que estão no momento melhor, Via, Magalu, Americanas. Então essas empresas aí de menor liquidez e que o mercado não está muito contente no momento, eu só vejo motivo técnico para compra à medida que voltar para cima ali no caso de Pets dos 11, 11,5 e se vier renovar a máxima, der um estresse muito grande, eu acredito que dá sim para fazer compras, mas aí olhando o médio e longo prazo, tentar carrego, nessa região de preço, acho que fica bastante convidativo e bastante confortável iniciar posições para carrego. Para o curto, somente se o papel voltar a mostrar força no decorrer das próximas semanas aí, romper essa região dos 11, 11,5. Boa, Sanita. Bom, vamos começar os chorinhos? Vou trazer o Diego Kerber com os últimos pedidos dele do lado de lá, depois eu encerro com o lado daqui, e aí a gente vai para a cobertura completa do mercado à vista e os destaques corporativos. Tem muita atração ainda no seu Expresso da Manhã. Já já Moisés Beida na área, hein, pessoal, com as principais oportunidades da Bolsa. Sanita, olha o que o Diego separou para você. Vamos lá, porque o primeiro que eu separei, Sanita, é o pedido do Leonardo Damasini. Ele pede análise de Marfrig.
Marfrig vem num momento ruim, junto com os outros setores de proteínas, né, frigoríficos, vem numa tendência de baixa bem relevante. Deu um respiro aí, né, nos últimos pregões, inclusive com uma leitura de um fundinho duplo, mas sequer o papel conseguiu vencer essa região aí dos 10,60, né, tá batendo ali, bateu cabeça na segunda-feira, na terça-feira voltou a cair, ou seja, voltou a virar média de 9 para baixo e hoje já está em queda de 1,83. Então a tendência de queda segue muito forte, só vejo mudança aí nessa forte tendência à medida que ele começa a fazer um zigue-zague ascendente virando médias para cima. Mas sim, para carrego acho que é uma excelente opção, são empresas aí que caíram bastante, ficaram bem defasadas aí em relação à média do mercado, né, e outros setores. Então se você estiver olhando médio a longo prazo, acho que faz sentido também iniciar aportes nessas empresas para visar uma recuperação no decorrer dos próximos meses aí, especialmente por ano que vem. No curto prazo, nenhum motivo, nem argumento técnico para compra, somente se virar médias para cima e iniciar o zigue-zague ascendente. Outro pedido do chorinho aqui, ô Sanita, é do Ita Marques. Ele pediu análise de Americanas, Amer 3. A Mer sofrendo hoje aí também, né? Com uma correção, caindo 4,28, mas o papel recém começou a sua recuperação, né? A gente está com Americanas ainda bem longe do que apresentou os movimentos de Via e Magalu, puxou, ficou um pouquinho esticado, agora volta a corrigir até as médias, movimento natural e saudável, e a partir daqui, se o papel rompeu o topo aí recente da semana passada lá nos R$22, né? Bateu R$21,90 para ser exato, o papel segue rumando a sua recuperação, vai ter a média de 200 também um pouco mais acima ali, R$22,50 como resistência, 23, uma região de fundo lá de março, e se a gente olhar o topo de abril, que é o parâmetro que eu venho usando aí para as empresas de mercado interno, o papel estava mais de R$35, hoje ele está em 19. Então a simetria segue muito convidativa, especialmente olhando um cenário aí mais para o final do ano. Continuo acreditando, apesar da correção nos últimos 3 pregões, que o papel segue na sua tendência aí e vai buscar essas regiões, 23, 26 e mais para frente, no horizonte um pouco mais amplo, o topo de abril lá nos R$35. 10h13, esse é o Sanita, ao vivo com a gente. Pessoal, temos outros pedidos aqui. Entre os que chegaram, eu vou priorizar. O Sanita já falou de Braskem. Tem muita gente falando de Braskem. Braskem que subiu mais de 20% no último pregão de terça-feira. Agora está caindo cerca de 2,3% numa timidíssima, se não existe a palavra, criei, timidíssima correção, perto dos 20% de alta na última terça. Braskem já foi contemplada, tá, gente? Agora, em relação a Blue Chips, tem aqui Banco do Brasil, sempre importante dar uma monitorada. Vamos fechar por aí, Sanita. O Banco do Brasil teve aquela euforia muito forte de julho até agosto e agora está num momento mais lateral, né? Consolidando aí, tentou perder a retração ali de 3,82, mas conseguiu se segurar, e hoje está caindo em 38, mas veja que está em cima dessa região dos 38,5, então nada a fazer aí por enquanto, segue lateral, é um papel que tem um forte componente eleitoral sim, né? A eleição está em aberto, mas à medida que tenha uma vitória do Lula, pode ser que sofra um pouquinho mais, uma vitória do Bolsonaro pode ser que ela volte a testar aí a região dos 43,20, que foi o topo recente. Se romper para cima, a gente tem lá nos 45 a máxima histórica do papel, que foi feita lá em 2019, e para baixo, se perder essa região dos 38,5, tem suportes em 37,15, 35,70 que é a retração de 0,68 de toda essa pernada, e se realmente dá uma desandada feia, uma tendência mais forte de queda, aí mira a média de 200, que hoje se encontra na faixa dos R$34. Valeu, Sanita, tamo junto, a gente volta a conversar amanhã para fechar a semana. Que quinta-feira, tem muita coisa pra gente comentar ainda e o mergulho no mercado à vista vai ser diferente hoje. Um abraço, Sanita, até amanhã. Valeu, grande abraço. Tamo junto. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.